Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo, essa videoaula curta. Vou tentar ser mais breve, mostrar para vocês aqui todos os equipamentos ou os equipamentos mais básicos para se fazer uma gravação e uma capturação de imagem externa, para se gravar um conteúdo como uma videoaula. Então, mostrando aqui os equipamentos que eu estou usando nesse momento para gravar essa videoaula, que já está sendo gravada no software vMix, como eu vou mostrar aqui. Primeiramente, aqui do lado esquerdo, né, ou aliás, aqui na imagem, temos uma plaquinha de captura, que está entrando um cabo HDMI, e a outra ponta dela saída USB, que está conectando no computador. Essa plaquinha está captando a imagem desse computador aqui, ó. Desse computador aqui, ó. Certo? Então, esse computador aqui tem slide nele, e esse slide dele está saindo pela saída HDMI desse computador, indo até esse aqui, entrando aqui, e sendo captado aqui no programa vMix. Tá meio, eu deixei a janela aberta aqui, tá meio com reflexo, mas olha aqui, ó, o vMix está sendo captado aqui. Então, se eu vier aqui no teclado, ó, desse computador que tem o slide e apertar aqui, ó, nessa tecla aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Eu tô fazendo o slide, né, ou o vídeo se movimentar, né? Então tem um videozinho ali dentro desse slide. Aí eu vou teclar aqui, ó, passar o dedinho aqui, ó, e vou pro próximo. Então eu tô mostrando para vocês nesses slides aqui uma apresentação que eu vou mostrar alguns equipamentos. E só para mostrar de início os equipamentos que eu estou usando. Então, uma plaquinha de captura com cabo HDMI que sai de um computador que serve aqui de apoio, né, para esse computador que é o principal. E nesse computador principal nós temos o vMix, né, que é um dos programas mais utilizados aí para fazer as gravações e as transmissões. Aqui no computador está conectado o receptor do microfone que eu estou usando agora, que seria o Holy Land, que é esse microfone aqui, ó. Tá sobrando um ali, tem um a mais, e tem o outro receptor dele maior, que se utiliza para outros tipos de equipamentos, tá? Ele tem uma saidinha de conexão aqui P2, que serve para colocar em outras câmeras, em outros tipos de equipamentos, como filmadoras. E aqui um microfone extra, né, que serve para o mesmo canal, mas eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então temos captador, ou seja, plaquinha de captura, um computador, o microfone e outro computador. É o suficiente para iniciar essa gravação aqui. E é claro, o telefone que eu estou usando é o meu celular, né? É o meu telefone aqui, o meu iPhone. Eu estou utilizando ele para fazer essa gravação de uma live ao vivo que está sendo gravada e sendo transmitida também para dentro desse mesmo software, que eu vou mudar o canal agora. Eu vou fazer a mudança desse canal. Bom, agora já aqui saindo da gravação e entrando aqui na apresentação de slide, mostrando aí o OBS, o software gratuito, e o vMix, o software pago. Os dois fazem praticamente a mesma coisa, só que a diferença é que um está, entre aspas, com mais ferramental, né, com mais ferramenta, o pago, e o OBS ele já tem todas as configurações necessárias para iniciantes e para fazer também, né, transmissões e gravações profissionais. Porém, ele é gratuito, então ele depende de outras questões para, se precisar de outras ferramentas externas, agregar ele. Sendo que o vMix já, por ser pago, né, ele já tem mais ferramental, né, já está mais completo, digamos assim. Mas nada que impeça de usar o OBS.
Então temos nesse textual aí a apresentação, a explicação básica dos dois, né? Bem básico mesmo, né? Mas já antecipando para vocês que a diferença de um ser pago e o outro gratuito é por conta, às vezes, até da facilidade, né? Muita gente prefere a facilidade de não ter muito trabalho para fazer certas coisas que precisa fazer em um, mas não precisa fazer no outro. Mas é mais isso, tá, gente? Mas falando na vida real aqui no cotidiano, para quem está iniciando, não conhece e vai começar sem equipamento, já tem o software gratuito que é o OBS, né, já para iniciar. E depois, pegando experiência e noção e preferência, pode partir para o vMix. Então aqui a interface do vMix. Do lado esquerdo, alguns inputs, né, chamados de mídia, vídeos e outras configurações de CGI, né, logos. Do lado direito, embaixo, aqui inferior, a parte dos inputs de áudio. Então, todas essas mídias do lado esquerdo que tem áudio, tem também espelhado o seu canal de áudio do lado direito. E essas duas telas maiores superiores, a da esquerda é o preview, ou seja, é aquilo que você técnico está vendo, e a da direita é o PGM, seja a tela de apresentação ao público, ou seja, essa tela você seleciona ela ou seleciona um dos inputs para jogar nela quando você quer que o público veja, todos vejam aquilo que você está transmitindo. Mas do lado esquerdo, obviamente, é o preview. O preview é só você, né, só o manipulador do sistema que está vendo e manipulando antes de jogar no ao vivo. Aqui temos um exemplo, uma foto de tela de OBS, que também pode ser dividido em dois, mas essa foto aqui é só um pequeno exemplo, né, da ferramenta, da parte gráfica da ferramenta, né, um pouco diferente em questão de cor, mas em questões de configuração é muito, muito parecido. E você pode modificar também conforme você achar. Aqui nós temos uma parte de configuração da transmissão, então temos aqui do lado, no centro à esquerda aqui, esse Custom RTMP Server, seria o caminho, né, a configuração do caminho para o software que você vai mandar essa transmissão. Aí no caso está configurado para o YouTube. E aí temos a URL, que seria o caminho do seu arquivo, do seu vídeo dentro da internet. E embaixo a chave de segurança que garante que o seu vídeo, a sua conexão vai estar estável e também de certa forma acessível, né, em formato seguro para quem fazer uma coligação direta a esse link, a essa URL, quando você compartilhar o link do seu streaming, do seu vídeo. Então aqui no YouTube, um exemplo onde tem as setas azuis aí, são onde teriam chaves e atributos para você copiar e colar aqui numa dessas configurações. 3 opções aqui, né? 1, 2, 3, que seria a primeira YouTube, a segunda você escolhe para qual plataforma você quer mandar, no caso vai um Facebook, por exemplo, Instagram, enfim. Aí no caso eu estou usando uma transmissão, YouTube, então eu copiei daqui do estúdio do YouTube, né, da sua conta, seja ela Premiere ou não, e copiei esses atributos para a configuração da transmissão do software vMix. Aqui seria uma foto de um evento real, então temos todos os equipamentos reais, profissionais, com seus valores agregados, né? Então temos aí um valor muito alto, falando em dinheiro, desses equipamentos. Seria uma transmissão real ali sendo feita em um ambiente de cliente.
uma montagem básica. Primeiro você precisa. Uma montagem básica é aqui do lado esquerdo. Nós temos um PC e aí do lado uma webcam. Só com esses dois equipamentos já conseguiria você fazer uma gravação e uma transmissão, né, uma gravação com slides ou mostrando ou gravando a sua tela ou gravando você mesmo e algum outro elemento, alguma outra mídia. Enfim, daria para você fazer uma gravação só com essa webcam, esse PC e mais o programa gratuito, seria o OBS. Já do lado direito aqui, essa câmera maior e essa mesa de som, seria já a parte que você avançaria no seu setup. Mas no nosso caso aqui eu estou falando do que seria básico, então considere aí do meio para o lado esquerdo a webcam, o OBS, né, que é o software, e mais o computador. Interfaces e os isoladores de ruído. Então, do lado esquerdo nós temos um isolador de ruído, ou seja, imagine que você tem um microfone com cabo e você liga esse microfone aí. Para você tirar o ruído dele, dependendo da qualidade do microfone, do cabo, da conexão, você liga nesse equipamento, nessa caixinha, sai dela e entra em uma dessas interfaces vermelha ou essa preta aqui da Behringer do lado direito. Essas interfaces são digitais, então elas pegam aquilo que é analógico, que tem ruído, tentam filtrar ainda mais, processar esse som e entregar esse som dentro do computador via o cabinho USB. Então não é obrigado a ter, mas no caso de quem tem microfone de cabo, microfone comum, né, que a gente vê aí na televisão, nos eventos, não é necessariamente um microfone de live, mas quem tem esse microfone já pode utilizar, aproveitando e adquirindo uma interface dessas, que são relativamente as mais baratas do mercado. Aí um exemplo de um switch, tá? Se você tivesse várias câmeras, você iria fazer esses cortes, a plaquinha do lado direito é a parte interna desse switch, só para um exemplo aí ficar mais facilitador. É muito bom, mas para quem tem um setup já digamos, profissional ou semi-profissional. Então temos aí 3 exemplos de placas, né? Então a plaquinha de captura que eu já mostrei no início, lá em cima, de R$30, uma de 300 aqui embaixo, do lado direito, e uma do lado esquerdo que seria para um desktop, uma placa de vídeo, né? Para fazer outro tipo de configuração na transmissão ou na própria gravação, tá? Na recepção também de uma plaquinha de captura, enfim. São 3 exemplos aí dos mais básicos até do mais básico ao mais avançado. Uma mesa de som, que também pode ser uma interface, para quem teria uma mesa de som, usaria já essa, né, essa ou outra parecida com uma saída USB, para ser a interface, né, ligando ela no computador. Então vejam bem já a diferença entre o microfone que eu mostrei logo no início, que é o sem fio lá, o Holy Land, para essa mesa que já traz aí, agrega mais situações, mais opções. Aqui tipos de iluminação, trouxe um exemplo bem básico do que seria aquilo que você não vê, né, aí atrás do estúdio, atrás das câmeras de quem está gravando, né? Geralmente as pessoas que têm estúdio, que já estão em um modo avançado de gravação e transmissão, tem e devem ter esses tipos de equipamentos também de iluminação. Um desenho básico aí do que seria um mapa, do que seria uma montagem de uma gravação com transmissão. Temos até uma telinha de chroma key aqui do lado direito embaixo. E todas essas coligações, monitores, computadores, câmeras, microfones, o que precisaria numa situação de profissional, né, já para fazer essa transmissão.
Aqui uma foto bem ilustrativa que mostra que aí na imagem, se a gente caçar bem aí com os olhos, ó, temos 4 câmeras. Aqui duas, uma do lado direito, pequenininha ali perto da janela, uma de frente, bem no centro aqui, em cima do notebook do centro, pegando de frente, uma lá do lado direito filmando o lado de fora, uma do lado esquerdo aqui debaixo do iluminador aqui, debaixo da luz, parece ser uma Hero, né? Aquelas câmeras de ação. Uma mais no chão aqui do lado esquerdo, grande, uma filmadora grande, né? De emissora de TV, mais utilizada em situações de estúdio, de televisão e externas também, né? De rua. Enfim, nós temos aí agregando aí esses notebooks, que são MacBooks, que estão aí na mesa, mais esse microfone condensador e mais tudo que completa esse setup ali, o switch. Nós temos aí agregando em valores em reais aí, eu chuto quase acertando que tem 150 mil reais aí em equipamento, para mais. Você precisa ter todo esse equipamento para fazer uma gravação? Não, foi o que eu acabei de falar no início, né? Uma webcam, um desktop e uma plaquinha de captura e mais um computador. Se você tiver 2 computadores, aí já fica meio que semi-profissional. Você já está iniciando no estágio já semi-profissional, você já está numa situação bem melhor. Mas agora, quem não tem absolutamente nenhum equipamento, com certeza tem um celular. E um celular agregado a um microfone desse sem fio que eu mostrei, já começa a ter uma ideia e uma noção do que fazer para o futuro, né? No caso, indo depois que você gravar para o software, seria o OBS, para você fazer uma gravação melhor, uma edição melhor ali e postar isso no seu canal. Temos aqui do lado esquerdo, lá debaixo da câmera de PTZ, temos o microfone que eu estou usando, é o Holyland. Então, duas moedinhas com 3 receptores, um para Android, outro para iPhone e outro para colocar em outras câmeras, câmeras diferenciadas aí que precisam de entrada P2. Do lado direito lá em cima temos a plaquinha de captura ali do lado do computador e do switch. Essa plaquinha tem 2 entradas, ela já custa R$300 uma média, né? Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da data que eu estou gravando esse vídeo. Essa já seria uma aquisição assim, uma placa dessa com aquele microfone com o seu celular, você já teria o seu primeiro setup de gravação e também transmissão, tá? Transmissão com o próprio aparelho telefônico. Repetindo aqui, uma plaquinha de captura que seria de 30 a 100 reais, que ela tem uma entrada e uma saída para o monitor, então seria uma boa, né? Se você capturar um computador nela, sair dela para um monitor e ainda conectar ela via USB, via aquele cabo azul, no computador para fazer essa ligação. É legal. E aqui nós temos a dica aqui, né? Um notebook responsável por slides, vídeos, apresentações e outras mídias exibidas, que seria o segundo computador que eu mostrei, né, do slide, e um notebook da transmissão, que seria o que eu também mostrei, que tem o OBS ou o vMix nele, né? No meu caso eu estou usando o vMix hoje. Recebe o sinal de áudio e vídeo processado. Esse sinal de áudio e vídeo processado é importante porque, vejam bem, eu estou ligando, como vocês viram no vídeo, o microfone direto no computador. Então, se eu estivesse filmando o meu rosto, né, ou filmando uma outra coisa, aliás, falando, né, mostrando eu falando, vocês veriam o movimento da boca em relação ao áudio não atrasado, né, porque eles estariam embedados, ou seja,
estariam indo juntos na mesma velocidade, sem atrasar um pacote com o outro nessa transmissão. Então é muito importante a gente perceber essa questão do processamento de áudio quando nós estamos gravando. E eu não posso esquecer de falar da configuração do computador. Então o computador, nesse caso esse PC aqui, ele tem 16 GB de RAM, um processador que já é antigo, mas é muito bom, que é o processador Core i5, 8ª geração. E ele não tem placa de vídeo dedicada, mas ele é um ótimo computador, né? Processamento muito bom, muito rápido, e tem também o SSD de 512. Então é um computador antigo, entre aspas, mas corporativo. Na época ele era o top, e hoje ele continua sendo top para esse tipo de uso.